Bom, vamos dar início a mais um vídeo. Bom, gostaria de motivá-los, né, nesse vídeo para discutir, né, o pacote que eu vou apresentar a seguir, através dessa imagem, né, que eu peguei aqui do livro de vibrações, né, é o livro de vibrações do Hall, né, capítulo 3, onde é comum, né, na engenharia mecânica a gente apresentar, né, um diagrama de corpo livre, que é essa figura aqui, né, da esquerda, né, onde a gente tem, né, a massa, né, envolvida, né, e as forças atuantes no sistema, né, bem como aqui o sistema de coordenadas, né, o X ele está nessa direção, perfeito? Eu trouxe essa figura, né, de um print que eu dei no livro, né, mas pode ser que o livro tenha, por exemplo, uma fonte, né, diferente. Eu quero fazer uma figura um pouco diferente, não quero fazer uma figura exatamente como essa, porque, por exemplo, pode ser que algum elemento esteja na outra direção, né, etc. Né? Então, uma alternativa para a gente fazer isso seria, né, no próprio Office, né, seja o Word da Microsoft ou o LibreOffice, utilizar aqui, né, um sistema de imagens, né? Então eu poderia vir aqui e inserir, né, formas, né, inserir, por exemplo, aqui uma caixinha, né? Então a gente tem vários elementos que a gente pode usar aqui, para fazer desenhos. E qual é o problema, né? O problema que a gente tem, se a gente usar dessa forma, né? Imagina que eu queira, por exemplo, inserir aqui algum comentário, sei lá, mais uma força ali, né? Uma força de atrito, por exemplo, né? Então poderia inserir aqui mais uma força, por exemplo, para baixo, né? Claro, né? A seta aqui não tem nada a ver com essa, né? Então vou ter aqui que, né, tentar imitar essa seta, mexendo no tamanho de linha, etc e tal, né? Que não é o objetivo desse vídeo, mas é uma alternativa, perfeito? Aqui existe um detalhe importante, né? Que se eu coloco isso aqui, né, insiro em cima dessa imagem, né, alguma coisa que eu estou editando, né, isso está vinculado a uma parte do texto. Então, pode ser que quando eu comece, eu não sei se vai ser o caso dessa figura, né, aqui não, né, mas pode ser que quando eu edite o texto, né, essa seta ela mova de lugar. Isso acontece frequentemente, né, quando a gente está trabalhando com editores de texto tipo Word, né? E principalmente quando você, né, faz o arquivo no computador e você abre esse arquivo em um outro documento, né, num outro computador, com uma versão um pouco diferente, às vezes uma versão com atualização diferente, né? Vai ser muito comum, tá? Então, uma boa prática que é comum, né, que eu discuto muito com os meus alunos, né, orientados, né, empresas de projeto, né, que trabalham muito com Office, né, é comum também essa prática, nunca fazer uma edição de uma figura ou uma modificação na figura no próprio Word, né. Então o pessoal, ele costuma, a prática, né, a boa prática que a gente faz é abrir o PowerPoint, né. Então você vai, tem um projeto, estou escrevendo um documento, né, um relatório técnico, uma memória de cálculo, né, o que seja, ou um TCC, uma dissertação de mestrado, né? Quero fazer algumas modificações numa figura. Vou colar essa figura aqui numa apresentação de PowerPoint, né? Inclusive posso chamar aqui, né, salvar esse PowerPoint aqui, né, na mesma pasta do projeto, né, como figuras, né, do TCC, por exemplo, né? E aqui eu vou fazer as edições, né? Então aqui eu vou fazer as edições porque o PowerPoint ele não tem esse perigo, né? Quando eu inserir um novo slide aqui, ele não vai modificar esse slide, né? Então a gente tem aqui segurança para fazer isso, né? E aí se eu precisar fazer alguma edição, eu vou lá, né, e mexo nessa figura, salvo lá, correto? Essa é a boa prática, né? Dessa forma que você não tem problema de intercorrência, né? Você pode mandar um arquivo para alguém revisar. Quando voltar, você vai ter as figuras aqui originais, você não vai perder informação dessa forma, perfeito? Então, se eu quisesse agora inserir aqui uma equação, uma força aqui, né? Eu poderia inserir, claro, tem que mexer aqui, né, no tamanho, né? Então tem como mudar a espessura da letra, né? A seta também, vou ter que mudar aquela seta ali, né? Ver se eu encontro uma seta mais parecida.
Deixa eu ver se tem alguma seta aqui que me atende. Essa seta tá vendo aqui, entenderia. Episódio 1. Não, essa aqui não tá legal. Essa aqui talvez seja mais próxima, né? Mudar aqui pro preto, então eu consigo aqui imitar, né? Não vai ficar igualzinho, mas eu consigo imitar aqui bem essa seta aqui, adicionar mais uma força, perfeito? E essa ferramenta, né, é interessante que ela é bem gráfica, né? Então eu consigo inserir aqui, né? E aqui a gente tem uma certa consistência se eu usar o PowerPoint, perfeito? Qual que seria a alternativa a essa funcionalidade usando o LaTeX? A alternativa a essa funcionalidade do LaTeX é um pacote chamado TICZ. Inclusive, né, aquelas figuras que a gente viu nos vídeos anteriores, né, ela está baseada nesse pacote. Se vocês jogarem no Google aqui, né, TICZ manual, né, vai aparecer então, além do CETAM, né, que é o repositório oficial do LaTeX, o repositório principal, não sei, tem esse tem esse pacote aqui, né? Tem essa pacote não, essa página que vai descrever bastante aqui, né? As funcionalidades desse pacote, perfeito? Aí ali eu tenho, né? Várias funcionalidades. Ele tem os tutoriais, né? Tem de como que a gente faz anotações, né? Vou fazer alguns exemplos com vocês. Né? Tem bastante exemplos, né? Tem algumas bibliotecas que você pode adicionar também. Aqui ele vai falar do PGF Plots, né? No caso do PGF Plots, aí tem aqui, né, tutoriais também, né? Evidentemente, esses tutoriais estão muito parecidos, né, com o manual do PDF, tá? No caso aqui do anterior, né, que é a página do TICZ mesmo, né? A documentação em PDF e essa documentação aqui, né? Elas diferenciam um pouco, tá? Essa documentação da página do web está mais interessante, apesar de que o PDF também é bem organizado, perfeito? E por fim, a gente tem aqui uma coisa bem legal que é o editor, né? Então eu posso usar aqui, né, um editor de figuras muito parecido com o do Word, né, onde eu vou tanto mexer no programa quanto mexer na figura. E isso permite a gente funcionar tanto na web, né, então eu posso abrir diretamente aqui no navegador, quanto fazer download para instalar aqui, por exemplo, no seu computador, correto? Se você quiser trabalhar offline. Então vou abrir esse editor aqui, né, ele começa, por exemplo, com essa figura, né? Ele começando aqui uma figura, perfeito? Vamos tentar reproduzir então aquele diagrama de corpo livre, né? Que eu mostrei anteriormente aqui nesse negócio. Então eu vou começar aqui, por exemplo, com um retângulo, né? Eu vou colocar aqui um retângulo, né? E dentro desse retângulo eu vou colocar um texto, né? Então vou colocar aqui um nó aqui dentro, né? Olha. Quando eu coloquei o nó aqui, ele já desenhou um retângulo para mim, então não vou precisar desse retângulo aqui, vou só trabalhar com o nó. Vou aumentar ele aqui um pouquinho, né? E aí, aqui eu preciso dar minha equação, correto? Então, como eu já sei um pouquinho do LaTeX, né, eu já posso perceber que tem esse nó aqui, que é o texto. Se eu quiser, por exemplo, colocar a massa ali, né, mas no formato de uma equação, né, ou, por exemplo, né, a massa 1, né, se fosse um sistema com mais de uma massa, né? Então, posso digitar aqui onde tinha um nó, uma equação, assim como eu digitaria, né, no texto. Perfeito? E aí, aqui a gente pode ver, por exemplo, o comando, né, que ele está dando. Né? Ele está dando um comando para a gente, né, só para a gente entender. Não sei se o tamanho está bom, vale a pena aumentar. Vou dar um zoom aqui, só para a gente ver aqui um pouquinho melhor. Aqui eu tenho, né, ele vai dar um comando, né, nó, né, esse comando draw, quer dizer que ele vai desenhar, né, a borda desse nó. Se eu apagar isso, ele vai colocar só a massa sem desenhar, né, e aí ele tem aqui as altura e largura, né, e coloca aqui umas coordenadas, né. Poderia colocar aqui, né, em um sistema 0, 0, né, poderia escolher alguma coordenada específica, né. Eu não gosto muito dessa coordenada quebrada, não, vou colocar ele aqui na 1 e 2, né, ou 0 e 0, né, na origem, né, do sistema de coordenadas. Mas é só
uma perfumaria, perfeito? Vou inserir agora uma seta, né, indicando ali uma determinada força, né, correto? Temos aqui essa seta. É, Aí ele deu um comando aqui, seta. É, Deixa eu voltar na figura lá, só para mim relembrar a figura, né? Então nós temos duas forças aqui, né? Talvez fosse interessante. Vou apagar essa seta aqui, ver se eu consigo colocar uma seta mais pelo canto. Vou colocar aqui, né? Uma força. Aí aqui ele tem várias formas de aro, tá vendo? Eu acho que essa daqui era que estava sendo mais usada lá na, na figura, né? Então percebam que quando eu mudo aqui, né, para o tipo de seta, né, ele vai trocar aqui, né, o nome da seta no código. Vou pegar, vou inserir uma outra seta aqui, né, essa aqui para esse formato bonitinho, né, e por fim, né, uma outra seta para baixo ali, seria o nosso diagrama ali de corpo livre. Tem aqui então essa outra seta. Temos as três setas, né? Com base na figura que ele montou, né? As coordenadas x e y de cada seta, né? Então esse aqui é o início da seta, esse aqui é o fim da seta, né? E está desenhado aqui para gente, correto? Aí aqui, né? O que mais que eu tenho que colocar? Eu tenho que colocar aqui as forças, né? Deixa eu apagar essa coisa aqui que não existe. As forças, né? A força da mola e a força de atrito. E essa força aqui externa, né? Vou colocar isso na forma de um nó, né? Aqui, né? Esse nó, eu não quero que tenha a borda, né? Então vou apagar esse draw aqui, né? E essa força seria então kx. Vou colocar isso no formato de equação, que aí ele vai ficar bonitinho, formatado, né? Vamos dizer assim. Vai ficar itálico, né? Se os outros dados tiverem itálico. Dou Ctrl+C, Ctrl+V funciona, né? Então aqui eu teria um cx ponto. Então aqui, vou editar aqui, né? Como é que a gente colocaria ponto aqui, né? Dot, C, perfeito. C aqui, né? Vou colocar aqui, C dot ponto. Embaixo um F de T, né? Maiúsculo. Deixa eu copiar isso aqui. Para cá. Então aqui a gente tem aí eu vou editar aqui no próprio aqui, né? Que eu tenho certeza. Um F de T. F maiúsculo, ficou meio sobrescrito ali, joga para cá. E por fim, né, a gente tem que desenhar aqui esse sistema de coordenadas. Eu não gosto desse desenho dessa forma que está aqui, não. Vou fazer uma modificação, né? Vou colocar aqui uma seta mais para lá. Vou trocar a cor dessa seta aqui para ficar mais colorido. Vou colocar aqui um ciano. E vou colocar uma setinha aqui, né? Opa! Vou pegar uma outra seta aqui. Jogar aqui para baixo. Essa aqui eu vou colocar aqui no ciano. Aqui tem o nome das cores, tá? Padrões aqui do LaTeX, né? Essa setinha aqui é feiosa, viu? Vou usar essa outra aqui diferenciada, né? Por fim, eu vou colocar aqui o sistema de coordenadas, né? Um X, vamos ver, não, peraí. Para cá. E aí, esse seria o X aqui. Posso mudar a cor também? Onde que ele colocou aqui? Eu tô aqui. Vou colocar ciano aqui, será que ele aceita? Isso, perfeito. Então, aí percebam que eu posso, né, mudar ali as funcionalidades dos dois lados, perfeito? Vou colocar isso aqui mais para cá. Então a gente tem aqui a funcionalidade de fazer a coisa tanto desenhando, né, quanto mexendo aqui no código. Aqui tem um negócio que é interessante. Na hora que eu escolho a cor, né, essa cor aqui é o default. Eu posso mexer na cor, né, e aí
Se eu jogar para cá, né, ou para lá, é, se eu colocar, por exemplo, ciano, é, hum, exclamação 70, eu estou fazendo uma mistura entre o ciano e o branco com 70% de ciano e o resto de branco. Eu coloco, por exemplo, 25, né, eu consigo misturar. E eu consigo jogar por preto, né? Tá vendo? Eu posso misturar cores da seguinte maneira, né? Essa mistura aqui é 30% ciano e o resto 70% do preto, correto? Então eu posso misturar cores também, né, com esse comando, né? Eu não apresentei para vocês, mas eu consigo mudar isso e posso mudar isso inclusive no texto, né? Se eu fizer um texto com uma cor específica, né, eu posso fazer uma mistura. Eu acho que ele aceita também misturar com, por exemplo, outras cores. Vou colocar, por exemplo, uma mistura entre preto e ciano. Será que ele aceita? Ficou estranho, né? Não sei se ele aceita, não. Acho que é só entre o branco e o preto, né? Mas tem um pacote de cores que a gente pode colocar cores mais especiais, tá? Perfeito. Então, tem esse comando, agora esse conjunto de equações. Trago esse conjunto de equações e vou colar aqui, por exemplo, no meu trabalho, né? Então, estou aqui com a última versão aqui daquele documento que eu usei nos vídeos anteriores, né? De gráficos. Vou aqui dar um begin, figure. Opa! Começar aqui uma figura. Em vez de incluir os gráficos de uma imagem, né? Eu posso aqui incluir esses conjuntos de equações. Eu não sei se ele vai aceitar, né, porque eu já incluí aqui a biblioteca PGFplots. Talvez a biblioteca PGFplots já tenha, por natureza, né, o TXI dentro dela. Né? Então, talvez ele funcione aqui. Não, ele reclamou. Ele reclamou que ele não conhece essas informações. Provavelmente, esse tipo de erro aqui, quando a gente não conhece, é porque está faltando a inclusão da biblioteca. Né? Então, eu vou colocar aqui o use package TXI, né? E aí eu acredito que, incluindo essa biblioteca aqui, esses erros vão serem eliminados. Tem alguma coisa ali também. Ele não reconhece esse tipo dessas setas. Boa pergunta, hein? Bom, o que a gente pode fazer para resolver isso, tá? Eu vou jogar aqui na internet, né? Procurar aqui TXI Settle Hours, né? Então aqui, se a gente procurar aqui no ResearchGate, talvez a gente tenha aqui algum problema. Tem alguma informação sobre isso. Alguém falou aqui para a gente usar a biblioteca. A biblioteca dentro da biblioteca, né? Que seria essa biblioteca de setas. Deixa eu dar esse comando aqui. Vamos ver se resolve aqui o problema. Perfeito, tá vendo? Então, dentro da biblioteca de TXI, eu tenho aqui, né, uma informação adicional que eu tenho que adicionar aqui na hora de incorporar o pacote, né? Que seria incorporar aqui, né, essas setar, né, o uso dessas setas especiais, né? Então esse seria o comando. Frequentemente a gente vai se deparar com situações como essa, né? Quando a gente tem aqui alguns problemas, né, de compilação, né, a gente vai lançar a mão aqui do ResearchGate, né? Do ResearchGate, não, desculpa. Do Stack Exchange, né? Para a gente ver aí qual seria o erro que a gente está se deparando, né, e assim conseguir resolver aí, né, as equações aí, os problemas de compilação. Perfeito? Bom, vou encerrar por aqui esse vídeo, né? E no próximo vídeo a gente vai ver outras funcionalidades aí que a gente tem com essa biblioteca TXI, né?
Então, vejo vocês no próximo vídeo.